Oi galera, tudo bem? Boa noite, né? Para quem assiste à noite, eu estou gravando esse vídeo domingo à noite, né? Primeiramente, desculpa por não ter conseguido disponibilizar a aula da semana passada. Realmente tive um probleminha de saúde meio complicado e foi impossível, né? Eu até queria, mas meu médico me proibiu completamente. Então eu tive que ficar off aí alguns dias, tá? Mas tudo bem, vamos lá. É, Bom, essa aula, que é a aula número 2, a ideia é trazer outros conceitos, né? Naquela primeira aula a gente trouxe muito rapidamente o conceito de política, né? Falando que o ser humano é um ser político, né? E o que seria política, que seriam aquelas regras de convivência entre os seres humanos, né? E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre o que é sociedade e o que é Estado, tá? Esses conceitos, eles são conceitos muito básicos, tá? Até porque a gente não vai se aprofundar neles. Eu não vou falar, sociedade segundo Emile Durkheim. Não, a gente vai trazer uma noção geral. E por que isso? Porque isso é importante, sim, e vocês vão ver isso, tá? Lá na frente, para a gente montar o quebra-cabeça e começar a entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam. E essa é a ideia do curso, né? É a gente entender um pouquinho melhor como a política funciona e, paralelamente a isso, a gente tentar resgatar os instrumentos de raciocínio que estão sendo perdidos ao longo do caminho, né? Sobre isso, eu queria só falar uma coisa. Eu quero que vocês entendam isso. Eu, do fundo do coração, tá? Não existe vaidade nenhuma aqui. Me propus a fazer esse curso porque eu acho que dá para ajudar muita gente a entender certas coisas que hoje elas não conseguem entender. Eu vejo isso pelos meus posts no Facebook, né? No Facebook do Bituca, tá? Então não existe aqui nenhum tipo de intenção de dizer que eu sei mais que qualquer pessoa, de maneira nenhuma, tá? É porque realmente eu estive atento durante muito tempo a certas coisas e eu vejo acontecendo na prática determinadas coisas que me mostram que as pessoas perderam a capacidade de raciocínio. Não necessariamente você perdeu, né? Mas com certeza as pessoas à sua volta perderam, né? E se você não perdeu 100% da capacidade de raciocínio, obviamente não perdeu, mas com certeza algumas coisas foram se perdendo ao longo do caminho. E depois a gente vai estudar por que isso aconteceu, como isso aconteceu, se isso foi proposital ou não foi, tá? A gente vai estudar tudo isso. A minha ideia quando eu montei esse programa do curso foi justamente a gente enfrentar absolutamente todas essas questões, tá? Então, eu não quero parecer pretencioso demais a ponto de falar vamos recuperar os instrumentos de raciocínio. Pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para falar isso, tá? Mas eu quero poder colocar aquilo que eu penso, tá? De forma a que vocês saibam que não tem nenhum tipo de pedância no que eu estou falando, tá bom? Bom, como a gente está falando de conceitos que são conceitos relativamente simples, né? Discutir o que é Estado, o que é sociedade, é uma coisa que não demanda muito tempo, até porque a gente não vai se aprofundar muito nisso, né? Porque não é necessário. Eu acho que vale a pena a gente dividir essa segunda aula em duas partes. E na primeira parte tentar explorar algumas questões um pouquinho mais filosóficas, que também são muito necessárias justamente para a gente conseguir construir o nosso raciocínio, tá? Então, eu gostaria, se vocês me permitirem, de falar uma questão sobre de onde a gente deve confiar ou não confiar de informações que a gente recebe, tá? E isso vai demandar um pouquinho de tempo. Então, se vocês não se incomodarem, eu acho que eu vou estender um pouquinho essa aula e ao invés de fazer um vídeo de mais ou menos 20 minutos, deve bater lá nos 30 minutos, tá? Mas também não vai passar disso. Se vocês tiverem paciência, por favor, assistam. Se não tiverem, passem aí para frente e lá nos últimos 10 minutos a gente vai falar sobre sociedade e Estado, tá bom? Bom, vamos lá. O que mais me perguntam, né, quando conversam comigo, principalmente em Facebook ou outro meio de rede social, é: Fernando, qual o canal de mídia confiável? Qual canal de mídia confiável? Onde eu posso procurar as informações? E por que me perguntam isso? Porque normalmente quando eu faço meus posts, eu trago algumas informações que não apareceram em lugar nenhum, né? Eu faço uma cronologia que não apareceu em lugar nenhum. Então as pessoas falam, pô,
Por que você sabe isso e eu não recebi essa informação de outro lugar? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa começar a deixar claro, tá? E que é o seguinte, toda história é contada. Toda. E essa frase, que parece ser muito simples, né, ela na verdade ela é muito importante. Porque o que ela quer dizer? Ela quer dizer que toda história sempre é te apresentada sob o ponto de vista de quem contou. Tá? Obviamente que eu não estou falando que toda história é deturpada para os objetivos daquela pessoa que te contou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando só que é impossível que você receba uma informação que seja 100% isenta, né? Que não tenha um pouco da pessoa que te contou. E por que isso? Por um motivo muito simples. Porque a informação, ela adveio de uma interpretação daquela pessoa que te contou, daquele fato. E essa interpretação, ela é um processo que é pessoal, né? É pessoal, é só daquela pessoa. Né? Deixando uma coisa bem básica aí para, né? Imagina que eu viria aqui e falei assim, gente, vamos lá, vamos pensar numa árvore de folhas verdes. Eu tenho certeza absoluta que a árvore que eu vou pensar é diferente da árvore que você vai pensar. Né? E sempre vai ser assim. Então, se você chegar para duas crianças de 7 anos ou para dois adultos de 45 anos e falar, desenhe uma árvore, as árvores vão ser diferentes, a não ser que eles, obviamente, estejam olhando para a árvore. Né? Então, por que isso? Porque cada um tem uma interpretação daquilo. Né? E por que tem essa interpretação e ela é pessoal? Lembra que eu falei na primeira aula sobre a questão da linguagem? E que antes de qualquer ciência existir, existe a linguagem? E a base de qualquer ciência é a linguagem? Vocês lembram disso? Então, o que isso significa? Significa o seguinte, quando você vai analisar algum evento, tá? Seja ele um evento de exatas, de humanas ou de biológicas, né? Então eu posso analisar a velocidade de um pingo d'água que está caindo numa chuva, né? Eu posso analisar o comportamento de uma célula, uma mitose, uma meiose. Eu posso analisar uma rebelião num presídio, né? Um evento social, tá? Eu sempre vou estar olhando para aquele evento que está acontecendo no mundo, né? E aí tecnicamente se fala mundo fenomênico, que é onde acontecem os fenômenos, só que eu tenho que interiorizar aquilo, eu tenho que me comunicar com aquilo. E isso é linguagem. Né? Tecnicamente falando, é verter aquele evento em linguagem. Tá? Então, como é que funciona esse processo? Você olha para aquilo, você sente aquilo, você cheira aquilo, você encosta naquilo, e aquilo é interiorizado para ser compreendido pelo teu cérebro. Né? E esse processo é um processo que é de apreensão. Você apreende aquele evento dentro do teu intelecto. E não é por outro motivo que aprender se parece muito com apreender. Né? E esse processo de interpretação, ele obrigatoriamente, ele passa por um filtro. Né? Aquela informação, ela não é a mesma. As duas pessoas, eu e você, olhando para a mesma informação, na nossa cabeça vai ser diferente. Com certeza. E por quê? Porque cada um tem seu filtro. E o que tem nesse filtro? Tem um monte de coisa. Mas principalmente tem a sua ideologia, tem os seus princípios éticos e morais, né? Tem os seus objetivos, né? Aquilo que você quer, né? Tem traços da sua personalidade, se você, por exemplo, é otimista ou pessimista, né? Já percebeu que às vezes a gente olha para uma coisa, a pessoa pessimista fala, putz, que merda, aí o outro fala assim, nossa, olha que legal, é o mesmo evento, né? E principalmente a sua experiência, né? Então, por exemplo, quando você olha, você está, por exemplo, o céu fecha, fica tudo escuro, começa a chover pra caramba, você fala, meu, vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo. Você já viu isso acontecer mais de 1000 vezes. Só que imagina uma pessoa que nunca viu isso. Olhou e falou assim, nossa, vai acabar o mundo. Por quê? Não teve a experiência que você teve. Então, tudo isso faz com que você interprete aquele ato ou aquele fato de uma forma diferente de outra pessoa. Isso acaba sendo, obviamente, né, isso acaba impactando na forma como eu vou, né, transmitir isso para frente. Tá? Então, não existe nenhuma informação imparcial, ou 100% imparcial. Não existe isso. O que existe é
informações mais imparciais do que outras, tá? Ou seja, alguns canais de propagação de informação onde a pessoa não se deixa levar tanto pela ideologia, pela experiência, né? E tenta isolar o máximo possível aquele ato ou barra fato, tá? Mas, de qualquer maneira, pode ter certeza que nunca vai conseguir 100%. Nunca vai conseguir 100%. Né? Isso é muito importante da gente saber pelo seguinte, isso já faz com que a gente sempre tenha que ter um pé atrás com toda a informação que a gente recebe. Tá? Então, seja do canal A, B ou C, esse canal é confiável, sempre tenha um pé atrás. Sempre reflita sobre aquilo. Sempre pense se aquilo faz sentido, não faz sentido para você. Tá? Esse é o primeiro ponto que é importante. Né? Obviamente que existem canais que são nitidamente deturpadores de informação. Né? Se você entrar, por exemplo, no site do UOL, é ridículo. Né? A primeira página inteira só falando do Bolsonaro. E é um folhetim comunista. Se você entrar em outro site, sei lá, de repente você vai ter uma coisa mais razoável. Mas sempre tem ali um pouco da pessoa que escreveu. Né? E ter um pouco da pessoa que escreveu é negativo? Não. Na verdade, assim, sempre vai ter. Né? Agora, tome cuidado também quando você acha alguns canais de propagação de informação que você gosta muito. Por quê? Porque normalmente quando você gosta muito é porque você concorda muito com a opinião da pessoa que está te passando aquela informação. Né? Não se esqueça que ali tem uma opinião. Tá? Então tem que sair um pouco da bolha também. Né? A gente tem que tentar olhar o outro lado também. Porque senão a gente fica só dentro do nosso círculozinho e não sai disso, não sai disso, não sai disso. Tá? Então é importante que a gente tenha essa concepção. É importante. Sempre, sempre, sempre aquilo que te for contado é uma interpretação, né, de alguém. Tá? Obviamente que existem casos que são nitidamente manipulados. Vou te dar um exemplo. Se você pegar os livros de história que são redigidos por pessoas completamente comunistas, esses livros de história vão falar que o Collor foi impeachmentado e que a Dilma sofreu um golpe. É isso que está nos livros de história de hoje em dia. É verdade? Não é. Né? Então, a gente está aprendendo a filtrar essas coisas, né? E, inclusive, o que eu vou falar pode parecer pesado, mas eu falo tranquilamente, tá? Porque eu sou judeu e minha família sofreu muito com questões de holocausto, mas eu falo, pode ter certeza que o que a gente ouve sobre o nazismo, sobre a atuação da Alemanha na Segunda Guerra, é uma versão. Existe lá dentro pessoas que viram outra coisa. Pode ter certeza. Não estou falando que Hitler estava certo, estava errado. Nada disso. Só estou falando que, sem dúvida nenhuma, quem contou a história contou sob o seu ponto de vista. E a gente precisa saber isso. Tá? E é importante que isso seja filtrado. Tá bom? Então, se as pessoas perguntam para mim, qual é o canal de mídia que eu uso? Nenhum. Zero. Zero. Tá? Por que zero? Em primeiro lugar, eu não vejo televisão há mais de 5 anos. Né? Eu não vou falar que eu não vejo televisão, mas eu vejo programas de forja de armas medievais. Só isso. Eu não vejo um noticiário há mais de 5 anos. O que eu decidi fazer? Eu decidi me informar pelas mídias sociais, por Facebook e por WhatsApp. Porra, Fernando, mas pelo amor de Deus, mas lá é muito mais manipulado. Sem dúvida nenhuma. Mas eu sei que é manipulado, então eu decidi fazer o caminho inverso. Né? Então eu recebo uma informação que é completamente manipulada, né? Completamente tendenciosa, e eu vou fazer uma regressão para tentar chegar ao fato. Né? Esse é o caminho que eu achei. Né? Não significa que é o caminho que seja válido para todo mundo. Tá? Mas só para mostrar como assim, existem alternativas. Né? E outra coisa, eu, por exemplo, não, de maneira nenhuma, leio opiniões. Você leu a opinião do Fiuza? Não li. Não li. Não quero saber a opinião das pessoas. Eu tento formar a minha opinião. Então eu vou atrás, tento ir atrás, né, porque às vezes é muito difícil, das fontes primárias. Né? O que é uma fonte primária? Muito claro. Imagina que você vê um vídeo do YouTube falando sobre o livro Capital do Karl Marx. Então você tem um vídeo falando sobre o livro. Qual que é a fonte primária? É o livro.
Então, ao invés de ver o vídeo, eu vou no livro. E tenho a minha interpretação sobre o livro. Ponto. Né? Da mesma forma, Bolsonaro disse na coletiva, você lê essa manchete. Tá bom, deixa eu ver o vídeo dele falando para eu tentar entender. E aí depois eu vejo se está contextualizado, se não está. É isso que eu faço. Né? É assim que eu consigo tentar me proteger da manipulação, porque a manipulação ela vem. E ela vem da esquerda, vem da direita, ela vem de baixo e vem de cima. Pode ter certeza absoluta. Tá? Absoluta. A manipulação, e a gente vai ter uma aula específica para falar de desinformação, ela não é um atributo específico da esquerda. Tá? A direita também usa. Tá? Também usa. Então a gente tem que estar preparado para tentar nos proteger em relação a isso. Né? Então eu não sigo ninguém que eu tenho algum tipo de compatibilidade de ideias, porque eu acho que, sinceramente, eu não quero tentar eu quero me proteger de ser influenciado pelas ideias da pessoa. Por quê? Porque é muito fácil a gente concordar com aquilo que a gente quer ouvir. É muito fácil. É a coisa mais fácil que tem. Né? Hoje, por exemplo, se critica muito o Olavo, né? Eu não quero falar de pessoas, eu não quero fazer nenhum tipo de opinião sobre o Olavo, só quero falar sobre isso, tá? Hoje se critica muito o Olavo pelo posicionamento que ele está tendo. Mas o Olavo é um cara assim, que traz uma bagagem de conhecimento surreal, né? Extremamente válida. E eu conheci o Olavo, a obra do Olavo, em 1997. Só que eu nunca segui o Olavo, né? Segui durante um tempinho, mas não segui por quê? Porque eu concordava com tudo que ele falava. Então eu falava, não quero, porque senão fica muito fácil. Eu paro de pensar e fico pegando emprestado as conclusões dele. Né? Então eu decidi fazer as minhas interpretações. Então eu tento ir atrás das fontes primárias, máximo possível, se for possível. Né? Então é o vídeo da pessoa falando, é o livro, é o documento. Né? Há documento que... Tá, qual é o documento? Deixa eu ver o documento. Né? É isso que eu faço. Agora, todo mundo deve fazer isso? Não, cada um faz o que puder fazer. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem... Né? Então eu não posso aqui ficar tentando falar o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Estou falando o que eu faço. Tá? Mas acho que o mais importante de tudo isso é a gente saber que a gente precisa se proteger das informações que a gente recebe. Sejam elas vindas de mim, do Bituca, sejam elas vindas de um site XYZ, de um site de esquerda, você sempre tem que ter um filtro. Sempre tem que entender que aquilo é um ponto de vista. Né? Obviamente que tem pessoas que são mais isentas do que outras. Né? E no jornalismo, né? No trabalho jornalismo, que é uma coisa que eu não faço, por exemplo, mas no trabalho jornalismo, deve-se buscar o máximo possível a isenção. Né? Isso é um princípio ético, né, da profissão. Então há jornalistas que você vê que nitidamente buscam mais um princípio ético. Né? Então esses eu acho que você pode acompanhar. Mas tem que saber que ali não tem 100% de isenção. Tá? Até porque, e aí eu vou entrar num ponto que talvez seja um pouco polêmico e talvez eu me queime aqui, mas é o seguinte, sempre que alguém recebe financeiramente alguma vantagem para fazer aquilo, a gente tem que criar um novo filtro. Não significa que a pessoa está sendo vendida. Eu não estou falando isso, tá? Por favor. Não me entendam errado. Mas a gente tem que saber que se um jornalista está sendo pago pelo canal tal para falar e fala aquilo, talvez seja verdade, mas talvez a gente precise pensar, será que está falando tudo que precisa falar? Será que o canal não está de alguma maneira pressionando ele para deixar uma informação embaixo do pano ou não? Sempre, tá? Isso em relação a jornalismo, né? O cara que está falando, em relação a pessoas que escrevem livro e vendem livros e tudo mais, pessoas que dão curso, sempre, tá? Não significa que está errado, só significa que isso deve deixar a gente mais alerta, tá? Eu, por exemplo, eu odeio falar sobre mim, tá? Mas eu, por exemplo, decidi, eu tenho meu trabalho, tenho minha vida, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso me sustentar, mas eu decidi que todas essas minhas contribuições, se eu posso falar assim, sobre política, né, elas serão gratuitas. Sempre. Né? O curso é gratuito, escrevi um livro agora com o pessoal e eu deixei claro para todo mundo que eu não quero receber um centavo da venda dos livros. Né? Paguei pelos livros que eu estou
comprando, na verdade eu vou pagar segunda-feira, dos livros que eu estou recebendo para distribuir gratuitamente para algumas pessoas em especial, né? E ponto. Para mim é assim que funciona. Agora, eu estou mais certo que os outros? Não. A pessoa que vende um livro, que escreveu e que colocou toda a sua dedicação ali, ela está errada? Não, está certíssima. Só que a pessoa que lê o livro tem que saber que a outra pessoa está ganhando com isso. Então, consequentemente, talvez, existam ali elementos que tenham sido colocados para vender mais o livro. Você percebe que daí que vem o sensacionalismo do jornalismo? Então, quando vem aquelas manchetes, Oswaldo Eustáquio vai falar uma bomba, você percebe que é um chamariz? Por quê? Porque o cara ganha com isso, né? Então, eu particularmente fujo dessas coisas. Mas não significa que esteja errado, até porque a gente precisa recorrer aos canais de jornalismo, não tem dúvida disso, tá? Mas é o meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Só isso, é só criar um filtro a mais, né? Eu, por exemplo, dei muito tempo aula na faculdade, direito e tudo mais. Se eu voltar da aula, eu vou receber. Eu recebi antes, vou receber. Por quê? Porque eu vou estar formando profissionais que vão estar recebendo, né? Isso é uma coisa, totalmente justo. Outra coisa, para mim, é o meu dever cívico, que eu entendo ser o meu dever cívico, né? De tentar ajudar as pessoas a ter uma consciência política. Por quê? Porque eu acho que isso é o que vai ajudar a gente a sair do lamaçal que a gente está, né? Se é que é possível, né? Então, sempre que tem essa questão da ideologia com contraprestação, não significa que esteja errado, mas significa que a gente tem que ter mais um cuidado em relação a isso, tá? Acho que essas coisas são fundamentais. E um outro ponto que para terminar essa introdução aqui, é o seguinte: absolutamente todas as pessoas que te contam algo têm a sua interpretação e têm uma agenda. Todo mundo. Eu tenho uma agenda, né? A Globo tem a agenda dela. O Estadão tem a agenda dela, tá? Sempre se tem uma agenda. Ah, putz, então quer dizer que, Fernando, você manipula a gente com as informações no Bituca? Não, não manipulo. Mas eu tenho uma agenda. Então eu vou te dar um exemplo. O que é a minha agenda? Hoje eu sou um cara que acredito que o Brasil tem uma chance de sair do buraco com o governo Bolsonaro, tá? Porque a gente estava vivendo um lamaçal tão grande e hoje eu vejo uma chance, tá? Então, dentro das minhas prioridades, a minha prioridade número 1 é afastar a esquerda do poder e fazer com que o governo dê certo. Ponto. Essa é a minha prioridade número 1. Então não tem porquê eu ficar colocando fofocaiada falando mal do Bolsonaro no meu Facebook. Não vou fazer isso. Isso vai de encontro. De encontro é contra, tá? É diferente de ao encontro. Isso vai de encontro com o que eu quero. Com o que eu acredito. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu prefiro omitir algumas coisas. Agora, se me perguntarem, eu respondo, não tem problema, não vou fugir, não vou mentir, nada. Mas eu não vou ficar postando, por exemplo, que eu acho errado que o Bolsonaro tenha nomeado o Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos. É claro que foi errado, é ridículo. Mas eu não vou ficar mastigando aquilo. Vamos falar das coisas boas. Agora, se me perguntarem, eu respondo, né? Não é passar pano, tá? É questão de prioridades. Qual que é a minha prioridade? Que o Brasil dê certo. E para mim, na minha cabeça, para o Brasil dar certo, o governo tem que dar certo. Ponto. Dito isso, eu quero que o recado final aqui em relação a essa primeira parte seja sempre questione aquilo que você está ouvindo. Seja de mim, seja de um Terça Livre, seja de uma Jovem Pan, seja da Folha, seja do UOL, qualquer lugar. Questione. E tenha em mente que aquilo passou por um processo de interpretação pelo menos de uma pessoa. Em alguns casos, além de ter passado por um processo de interpretação, passou por um processo de interpretação e um processo de direcionamento para um determinado lado, tá? É importante que vocês saibam isso. Quando você cria esse filtro, as coisas elas já começam a fluir muito mais fácil. Porque você não cai mais naquelas conclusões muito simplistas. Ai meu Deus, a Damares ela é feminista. Por que ela é feminista? Ah, porque ela falou que mulher... Ah, peraí, deixa eu pensar se eu concordo com isso, deixa eu ver a fala dela, deixa eu ver se isso pra mim, né? Você percebe? Outro dia, eu odeio falar de pessoas, né? Por isso que eu não quero, tenho certeza, sempre me perguntam o que eu acho de A, B, C, mas, né? Eu fiz um texto aí ontem, eu acho, nessa madrugada,
sobre o Oswaldo Eustáquio aí da vida. E, na verdade, por que eu fiz o texto? Porque eu queria falar dele? Não. Porque eu estava vendo as pessoas caindo numa narrativa totalmente furada, e que, assim, se essa narrativa fosse inócua, ok, mas essa narrativa era perigosíssima, porque ela estava abalando um pilar importante do governo, na minha opinião, que é o, governo, que é o Ministério da Damares. Né? Então as pessoas estavam jogando pedra na Damares por conta de um baita de um oportunista, que é esse Oswaldo Eustáquio. Então eu fui lá e desci a lenha. Se alguém não leu, entra no nosso site lá no Facebook, no perfil do Bituca e leia. E aí, se você chegar a outra conclusão, não tem problema nenhum. Mas ali eu coloquei aquilo que eu acho. Então, assim, é importante que a gente saiba que é muito fácil manipular, né? É muito fácil. E vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso, sobre formas de manipulação. Né? Tem várias formas. E é muito fácil a gente cair nessa. Então, a gente tem que estar sempre com o radar alerta e pensando no geral, tá? Beleza, foram 25 minutos já falando só sobre filosofia, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula, tá? Sociedade e Estado. Bom, uma coisa que é importante é o seguinte, eu não vou aqui entrar em conceitos técnicos, tá? Porque não é a ideia. A ideia é justamente tentar ajudar a gente a compreender as coisas. Então, é dar aqueles elementos mínimos que vão ajudar as pessoas a construírem esse raciocínio e lá na frente vocês vão ver que todas essas pecinhas que eu estou jogando aqui, elas vão ser utilizadas lá para montar o quebra-cabeça, tá? Na última aula a gente falou que política é a organização, as regras de organização do convívio social. Não foi isso que a gente falou? Guarda lá, daqui a pouco a gente usa isso de novo, tá? O que é sociedade? Bom, tem várias formas de se analisar a sociedade, né? Tem a sociologia, tem o seu conceito, a antropologia tem o seu conceito, a economia tem o seu conceito, mas basicamente, para aquilo que nos interessa, sociedade é um grupo de pessoas que vivem em determinado território, né, que normalmente tem alguma característica comum relacionada à etnia e cultura. Tá? Esse normalmente, no passado não era assim. Se você pegar as inscrições de sociedade no passado, nem se falava sobre isso, porque realmente não existia essa divergência cultural e étnica. Mas hoje, né, com imigração, né, com globalização e tudo mais, obviamente, como é que a gente pode falar, por exemplo, que a França tem uma unicidade étnica e cultural? Não tem, né? Da mesma forma que o Brasil. Mas então é um grupo de indivíduos que vivem num determinado território, tá? E que, em tese, deveriam ter um objetivo comum. E qual seria esse objetivo? O bem da própria sociedade. Né? Mas, Fernando, a sociedade é o Brasil? Não. É a gente que delimita qual que é o território. A gente pode falar sociedade paulista, estado de São Paulo, a gente pode falar sociedade paulistana, na capital, a gente pode falar sociedade brasileira, a gente pode falar sociedade mundial, né? A gente delimita. Mas como a gente está falando aqui sobre um conjunto de indivíduos que convivem, e depois, na próxima aula, a gente vai pegar o link para voltar lá na política e falar sobre as regras de convivência desse grupo de indivíduos, né? Em tese, eles deveriam ter um objetivo comum. Essa deveria ser a lógica, né? Eu tenho um objetivo comum, né? Que é um objetivo do bem-estar social. E não necessariamente é o bem-estar da outra pessoa, mas é que a sociedade como um todo funcione. E aí a gente já vê que algo está muito estranho com os dias de hoje. Porque a gente vê pessoas que não... Pessoas, né? Basicamente quase todo mundo. Que não está mais preocupado com o bem comum. E eu não estou falando aqui de coletividade versus individualidade. Isso a gente vai falar em outra aula também. Tá? Eu estou falando o seguinte. Quando você vê, por exemplo, aqui dentro do Brasil, pessoas que viram e falam assim, poxa vida, volta a inflação para o Bolsonaro cair, você fala, puta que eu pariu. Né? A sociedade está rachada. Né? O conceito de sociedade foi perdido. Né? A sociedade está derretida. Os valores... que o principal deles, que é buscar o bem comum, e óbvio que buscar o bem comum não significa seguir o mesmo caminho, cada um tem a sua ideia de qual é o caminho, né? E obviamente que existem conflitos de interesses pessoais, mas no final das contas a ideia vamos todo mundo progredir, né?
vamos todo mundo progredir. Mas não, hoje mais importante do que todo mundo progredir é o outro se fuder. É assim que está hoje. Né? O ódio que se criou é tão grande, mas tão grande, que hoje você prefere que o outro se foda do que você se dê bem. Então você percebe como quando a pessoa vira e fala assim, aumenta desemprego, ou aumenta a inflação para o Bolsonaro cair, o cara vai sofrer com isso, mas ele está pregando isso, porque ele quer que o outro se dê mal. Olha o grau de degradação da nossa sociedade. Né? Isso é muito bizarro. E isso é uma coisa que também vai ser objeto de uma outra aula, que quando eu vou falar de cisão social, ruptura, e que é difícil da gente entender como é que a gente vai conseguir resolver esse problema. Né? Mas fato é que hoje você tem, dentro da mesma sociedade, uma diferença do que se quer. Né? E não só uma diferença do que se quer em relação aos caminhos, mas sim em relação ao objetivo. E esse que é o grande problema. Tá? Ou seja, existem pontos de vista diferentes, só que pontos de vista que fazem com que um, obrigatoriamente, tenha que acabar com o outro. Então a gente chegou num ponto realmente de reflexão, porque não dá mais para a gente simplesmente ignorar as coisas. E é por isso que está existindo todas essas tensões, por isso você não consegue conversar com alguém que tem uma ideologia diferente de você. Vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa que acompanha política há muito tempo. Mas, obviamente, que cometo todos os meus erros do mundo, caí, por exemplo, no conto do vigário do FHC, durante o governo dele eu achava ele o máximo e tudo mais, tá? Quando o Lula foi eleito, em 2002, e começou o mandato em 2003, eu sabia que ia dar merda. Sabia. E por que eu sabia que ia dar merda? Porque eu já tinha estudado bastante sobre comunismo, socialismo, gramscismo e tudo mais, então já sabia o que estava acontecendo. Tá? Só que, mais do que isso, naquela época, o PT ele era basicamente sindicalista. Tá? Porque o Lula era sindicalista. Né? A base dele era sindicalista. O Lula ele se tornou muito mais sofisticado dentro da... Não como pessoa, né? Mas como, em termos de político de esquerda, ele se tornou muito mais sofisticado durante o governo e conseguiu abraçar um espectro maior. Mas, na verdade, ele era um sindicalista. E eu tratei muito com sindicalistas no passado, quando acompanhava um sócio do escritório que eu trabalhava, de advocacia, que fazia negociação com o sindicato, né? Ele era trabalhista. E essas pessoas, elas são bizarras, elas não prestam, elas estão cagando pros filiados. O que eles querem são os interesses pessoais. Então eu sabia que quando um sindicalista chegasse no poder ia ser isso. É a troca espúria por um direito, né, da própria pessoa. Né? Então eu já sabia que ia dar merda. Mas mesmo assim, eu torci para dar certo. Eu sabia que o cara ia ter pelo menos 4 anos de governo. Então eu falei, que dê certo. Então quando o cara começou, ele seguiu o tripé econômico lá, o Palocci, né, que era o ministro da Fazenda, seguiu o tripé econômico que tinha sido colocado pelo Fernando Henrique, que naquela época a gente achava que era ótimo, né, depois a gente viu que era uma bomba. Eu falei, puta, legal, que bom, sabe? Eu não quero que o Lula se reeleja, não quero, mas eu não quero que ele acabe com o Brasil. Não quero acabar com o Brasil. Eu vivo no Brasil, né? Eu quero o bem da sociedade. E isso se perdeu, né? Isso se perdeu. Então, a gente não tem mais isso. Né? Hoje em dia, quando você vê as manifestações aí, ninguém está preocupado mais com o Brasil dar certo. Você está preocupado com o Bolsonaro cair. Você está preocupado com o conservadorismo ir para o saco. E não estou falando que isso seja um privilégio da esquerda. É a mesma coisa com a gente. Se por acaso tiver uma inversão de papéis, a gente vai também querer só derrubar os caras. A gente não está mais preocupado mais com o bem comum. Isso é um defeito grande na sociedade. Isso, na verdade, é um sintoma de que a nossa sociedade está doente. Né? Porque o próprio conceito de sociedade ele já deveria determinar a necessidade de que todos, né, quisessem o bem comum. Tá? Mas não é assim, então bola para frente. Tá? Bom, então isso é sociedade. Tá? Mas e Estado? O que é Estado? A gente já tem 2 conceitos. O conceito de política, que é justamente as regras de convivência entre os seres humanos, né? As regras de convivência social. A gente já tem o conceito de sociedade, que é um grupo de indivíduos em determinado território. Né? Mas só um ponto aí, que é o seguinte, a diferença de sociedade para comunidade. Tá? Comunidade é algo um pouquinho mais intimista. Comunidade pressupõe que as pessoas que estão naquele grupo, elas têm algumas características comuns. Tá? Por isso, comunidade. E, curiosamente, comunidade, comunismo, né?
Depois, quando a gente for falar de comunismo, a gente vê que eles se aproveitaram dessa ideia para criar uma ideologia totalmente deturpada. Mas o prefixo da palavra é o mesmo, né? Então, uma comunidade é algo, né? Então, você pega a tua comunidade ou, sei lá, a tua congregação ali na tua igreja, é uma comunidade, né? O pessoal do teu clube, né? Se vocês compactuam né? Sociedade é uma coisa um pouco mais ampla que não necessariamente você tem um laço, né, de afinidade ou de qualquer traço comum com os outros indivíduos, tá? Mas você está dentro de um território, que não necessariamente é um país, pode ser um estado, pode ser um município e tudo mais, tá? Bom, e o que é o Estado? O Estado. O Estado, ele é justamente é o ente que consegue controlar a sociedade através das regras de convivência, que é a política. Mas espera aí, esquisito isso, né? Porque, bom, o que aconteceu? O ser humano decidiu não viver sozinho. E a partir do momento que ele decidiu não viver sozinho, ele decidiu que deveria existir regras de convivência, né? E quem que vai implementar essas regras? E quem que vai criar essas regras? Então se delegou essas regras para alguém. Esse é o Estado, tá? Então o Estado, ele na verdade não necessariamente está ligado à sociedade. Às vezes ele está desligado da sociedade. Mas com certeza tem uma relação com a sociedade. Então quando você vai analisar e você pega o conceito de Estado nos diversos autores, você vai ver conceitos completamente diferentes. Tem alguns que falam que o Estado é a manifestação da vontade comum. Tem alguns que falam que o Estado é a garantia a garantia dos direitos individuais dentro da sociedade. Tem diversas, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte: o Estado é uma entidade que foi criada, né? Obviamente que tem o conceito de Estado antigo, Estado moderno, né? Estado, quando você tinha, por exemplo, o absolutismo, o Estado era o rei, né? Se concentrava no rei. Mas quando você começou a ter os Estados nacionais, né? Os países, você começou a ter a figura do Estado como tal ente que vai regular as relações entre os indivíduos que vão viver naquele território, tá? Só que esse Estado, e a gente vai andar muito nisso, e esse talvez seja o principal ponto do nosso curso, é saber qual que é a nossa relação com esse Estado, porque a gente não faz parte dele, né? Quem faz parte dele? Porque lá é a burocracia, né? Lá são os governantes. Mas qual que é a nossa relação? Eles estão lá nos representando? Então, se eles estão lá nos representando, eles têm que prestar contas pra gente? A gente pode derrubar eles? Não pode? Ou é uma coisa totalmente diferente? Porque hoje, o que acontece hoje no Brasil? Hoje o Estado está descolado da sociedade. O Estado é uma coisa apartada e que simplesmente está cagando para a sociedade. Por isso que os ministros do STF não estão nem aí, porque eles decidem, né? Os políticos também não estão nem aí porque decidem, né? Porque descolou. E a gente precisa voltar a pensar como restaurar essa conexão. Por quê? Porque o Estado, ele existe única e exclusivamente porque existe a sociedade. Ele não existiria se não existisse a sociedade. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Quando a gente fala, por exemplo, é que o Brasil é uma merda, a Suíça é muito melhor. Por que vocês acham isso? Você acha que o suíço ele tem um DNA diferente, que ele nasce honesto e o brasileiro nasce corrupto? Não. É por um único motivo. O suíço ele tem uma consciência política melhor do que a nossa, maior do que a nossa. Então ele sabe melhor qual é o papel dele dentro da sociedade. E aí, consequentemente, ele exerce o papel, né? Papel de cobrar quando tem que cobrar, papel de votar quando tem que votar, né? E ao exercer, ao estar mais presente, ele obrigatoriamente faz com que o Estado, entenda-se os políticos, tenham que ouvi-lo. Simplesmente assim, né? Então é muito importante que a gente entenda qual que é o nosso papel. E é importante que a gente entenda que existe sim essa conexão entre Estado e sociedade, que é algo que parece ter sido perdido, pelo menos no Brasil, nos últimos tempos. O Estado ele vive por si só, né? Ele faz só as vontades dele, ele só se alimenta. Então é verdade que se você pegar o orçamento da União, o orçamento ele basicamente é
olha o número que eu vou falar, tá? 93% da arrecadação da União é para bancar o Estado. 93% é para bancar o Estado. Só 7% é para novos investimentos. O que é bancar o Estado? Bancar o Estado é basicamente pagar a folha de salários de funcionário público, é pagar a aposentadoria de funcionário público e pagar juros da dívida que foi feita pelo Estado. 93%. Então você percebe o tamanho do buraco? Né? Então a gente precisa entender, né, se o Estado tem que ser tão grande assim, se tem que ser menor, se ele tem que estar mais conectado, não está. E é importante que a gente tenha essa consciência, tá bom? Era isso que eu queria dizer. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.